Vamos lá. Muitos hoje dizem que o que está acontecendo agora é o cumprimento de uma profecia que está em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Eu vou ler um pedaço dessa profecia para você e vou dizer a minha opinião sobre ela. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, e Mesec e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis no seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos empunhados à espada, persas, etíopes e punte, e com eles todos os escudos e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Bom, a profecia aqui está claramente mostrando o quê? Israel sendo atacado por vários povos. Vou mostrar para vocês aqui. O que a profecia está mostrando é isso aqui, ó. Israel sendo atacado por vários povos. O povo de Gog, Magog, né? Gog é o príncipe, Magog, Gomer, Mesher, Togarma, Tubal, Pérsia, o Punt, Cush. Ora, é curioso que se a gente pegar esse pessoal, a gente tem exatamente a Líbia, que é o inimigo de Israel, a Pérsia, que é o Irã, que é inimigo de Israel. E aí, o que o pessoal entende? Que a expressão Mesher seria Moscou. Que Mesher seria Moscou. Que Gomer seria a Alemanha. Seria, porque você fala Germânia, germânico, né? Germânia. Então, Gomer seria a Alemanha. E entendem que Gog e Magog poderiam ser até uma referência também à Rússia. Eu vou voltar aqui o texto, de onde que eles tiram isso. Quando começa assim: Filho do homem, vire e profetiza contra Gog da terra de Magog, ou príncipe de Ros. Alguns entendem que Ros seria Rússia. Mesec seria Moscou. Tubal seria Tobolsk, que é uma importante cidade da Sibéria, uma cidade até que está na base da formação do povo russo, e profetize contra ele. E aí fala que então a Rússia, no fim dos tempos, iria lutar contra Israel, o que se estava profetizado na Bíblia. Tem muitos livros que falam disso, muitos pregadores, e quando fala dos grupos que iam se juntar com Gog e Magog para destruir Israel, menciona esses grupos, inclusive os persas, os etíopes, Punt e todos mais. Os persas, Irã. E hoje o que nós estamos vendo? O Irã, aliado da Rússia, e o Irã atacando Israel. Então muitos acreditam que a destruição de Gog e Magog pode estar acontecendo agora, que vários povos vão se unir para atacar Israel, outros povos vão se unir para libertar Israel, e nessa provável conflito mundial, nós vamos ter então o cumprimento da profecia de Ezequiel e a volta de Jesus logo em seguida. Que isso aqui seria justamente a guerra do Armagedon, a guerra final, etc, etc. Eu vou falar com vocês por que eu discordo dessa interpretação. Ela parece fazer muito sentido quando você lê assim rapidamente, mas por isso que a Bíblia é um livro que a gente tem que estudar com calma e não assim de maneira rápida. E cuidado com os anacronismos que existem, como é que eu poderia dizer para vocês assim, de palavras que parecem, mas não são. Ah, mas aqui está falando, Mesec, parece Moscou mesmo. Rosh realmente lembra Rússia, ainda mais que em hebraico é Rosh. Rosh, ó, que Ros é como está em português, em hebraico é Rosh. Rosh lembra Rússia. Estava profetizada a Rússia aqui. Calma, irmãos. A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é que existem falsos cognatos fonéticos. O que é falso cognato fonético, Rodrigo? São palavras que têm uma sonoridade muito grande, mas uma não tem nada a ver com outra. Por exemplo, quando você fala em inglês fabric, você não está falando de fábrica. Fabric, em inglês, é tecido.
fábrica em inglês é factory. Olha como é que confunde. Já pensou alguém está falando em inglês fabric, ou outra fábrica? Não, é tecido. Mas fabric lembra mais fábrica para nós. Quando você fala, por exemplo, Paris, a palavra Paris não tem nada a ver com Paris. Paris é o filho de Príamo, da história de Troia. Paris é o nome grego de um dos personagens da história de Troia. E Paris, o nome da capital da França, vem de Parisi, que é uma palavra celta, que não tem nada a ver com Paris do grego. Mas as duas palavras parecem muito, ó. Paris, né, em inglês. Mas tem sentido completamente diferente. Chile, o país, e Chile, pimenta. Tá vendo? Parece. Chile, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Moral, quando você fala a palavra moral, depende, em latim vem de moralis, significa costume, e mural vem de muros, parede. E alguém pode achar que mural é a mesma coisa. Não é. Moral e mural são coisas completamente diferentes. Então temos que tomar cuidado com essas aparências, tá bom? Rosh, em hebraico, significa cabeça. Então, quando fala o príncipe de Rosh, pode estar, o Sar, Rosh, pode estar falando assim, o príncipe do principado de Mesec. Não está falando nada assim de um nome de um lugar. Rosh pode ser cabeça. O príncipe que está na frente de Mesec. Alguns hebraístas até sugerem que a tradução seria terra de Magog, príncipe da... acabei de falar aqui. Príncipe da liderança de Mesec, aquele que está à frente de Mesec. Príncipe que está à frente de Mesec, lembrei agora. A palavra Tubal não tem nada a ver com Tobolsk. Vou falar com vocês o que é Tubal. Eu tenho aqui no mapa, vou mostrar no mapa para vocês. Olha a diferença aqui, olha. Olha onde está o Tubal e Tobolsk. O vermelho lá em cima é Tobolsk, que é a cidade da Sibéria. O Tubal, que é mencionado no livro de Ezequiel, está aqui embaixo na atual Turquia. Olha a distância de uma cidade para outra. Aí quando fala de Mesec, outra questão. Olha, Moscou é o pontinho verde. E a Mesec, mencionada por Ezequiel, é o pontinho roxo. Olha a distância de Moscou, de Tobolsk, e olha a distância de Tubal e de Mesec da Bíblia. São cidades completamente diferentes e uma não tem nada a ver com a outra, tá bem? Uma outra argumentação que eu tenho para desconfiar dessa interpretação que está sendo dada agora é a seguinte. Se você for dos anos 1899 para trás, você não vê ninguém dando essa interpretação. Essa interpretação ela é muito inédita na história do cristianismo. Nem os pais da igreja, nem os teólogos da alta Idade Média, nem os escolásticos, nem os reformadores, nem Calvino, nem Zwinglio, nem Lutero, nem a igreja calvinista, nem a wesleyana, que seria a metodista, nem a igreja anglicana, em toda a sua história do cristianismo, ninguém enxergou que Ezequiel capítulo 38 e 39 seria o último conflito de Israel envolvendo países que estavam ali no entorno. Isso é uma invenção moderna. Parece quase um anacronismo profético. Porque veja bem, quando eu falei com vocês das profecias de Daniel, a interpretação que eu dou hoje, eu encontro em toda a história do cristianismo. Quando você fala da volta de Jesus, em toda a história do cristianismo. Mas essa visão agora não é a Rússia junto com a China, junto com o Irã, para atacar Israel, Estados Unidos vai entrar. Isto é modernismo. Eu sei que tem muita gente que gosta, que faz sucesso, é filme, o dispensacionalismo pega muito, isso é tema de filme, mas exegeticamente não convém. E para você não achar que eu estou inventando isso, que é papo de adventista, pegue os maiores exegetas e eles não vão acreditar nessa interpretação. Pegue os principais comentaristas bíblicos sérios, eles não dão essa interpretação. Alguns até acreditam que quando aqui fala, por exemplo, de Gog, poderia ser Gigs,
que seria o rei da Lídia, que, segundo a tradição, foi o inventor da moeda. Outros pensam até que Gog podia ser uma forma camuflada do nome Babel, que é interessante que aqui Israel é atacado por vários povos, mas Babilônia não é mencionada. E alguns pensam que Babilônia estaria codificada em Gog, ou que Babilônia é a confederação de tudo isso. E para terminar a minha explicação, por que eu não acredito que Ezequiel capítulo 38 e 39 se refiram a um conflito bélico com países atuais envolvendo Israel atual. Por quê? Porque Apocalipse 20 me dá outra interpretação. Lembra que eu li de Gog e Magog? Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, olha que interessante. Mesmo que você for pré-milenialista, amilenialista ou pós-milenialista, qualquer da escola que você... E quem não está entendendo o que significa pós-milenialista, assista a minha live da semana passada sobre o milênio. Foi semana passada, se não me engano, né, meu bem? Sim. Sobre o milênio. Lá eu explico o que são essas correntes, o pré-milenialismo, amilenialismo e pós-milenialismo. Resumindo, o pré-milenialismo acha que a volta de Jesus é antes do milênio. O amilenialismo nega o milênio ou coloca a volta de Jesus no finalzinho ali do milênio. E o pós-milenialista, que a volta de Jesus é depois do milênio. Qualquer das áreas que você atuar, uma coisa é certa. O Apocalipse 20 fala que a guerra de Gog e Magog é depois do milênio e depois da volta de Jesus. Pode ler isso no Apocalipse. O Apocalipse descreveu a volta de Jesus em Apocalipse capítulo 19, que fala de Cristo vindo, ele vence a besta, ele destrói os reis da terra, ele luta contra eles, ele aprisiona a besta, o dragão e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Começa o período dos 1000 anos e só depois do milênio é que a profecia de Ezequiel vai se cumprir. Olha aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então aqui o Apocalipse me autoriza a entender 3 coisas. Letra A, que a profecia de Ezequiel, que fala de Gog e Magog, está reservada para depois da segunda vinda de Cristo. Letra B, que essa profecia não se refere apenas a um pedaço do mundo, a alguns países ali, mas a todos os países do mundo, que fala as nações dos 4 cantos da terra. Então não pode ser só Irã, Iraque, Rússia. Não, porque fala todos os países. E letra C, quem os destrói finalmente não é Israel, é o próprio Deus, porque fala assim, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. E quem que está à frente deles? O diabo. Veja, os dispensacionalistas colocam que o conflito de Gog e Magog é algo que pode estar começando agora e que depois que esse conflito começar, Jesus vem nas nuvens com poder e grande glória. Mas não é isso que o Apocalipse diz. O Apocalipse diz que a volta de Jesus é 1000 anos antes. Depois do milênio, o Apocalipse diz que os ímpios que morreram na volta de Jesus ou que já estavam mortos por ocasião da volta de Jesus, esses ímpios vão ressuscitar. E Satanás vai unir esses ímpios e vai cercar o acampamento dos salvos. Qual que é o acampamento dos salvos? Apocalipse 21 fala qual é. A Nova Jerusalém desce do céu. E onde a Nova Jerusalém vai descer? Olha que curioso o que a Bíblia me diz. Olha onde é que a Nova Jerusalém vai descer. Ezequiel capítulo... depois eu quero voltar nisso aqui. A Nova Jerusalém vai descer onde? O Salmo 2 diz, as nações se levantaram contra o ungido, mas Deus ri e estabelece o seu rei em Sião. Sião é a Jerusalém atual. Zacarias 14, as nações vêm contra Jerusalém, Deus intervém sobrenaturalmente e estabelece o seu reino depois da vinda de Jesus. Onde? Em Jerusalém. Joel capítulo 3, o ajuntamento no Vale de Josafá para o juízo final das nações. O Vale de Josafá é o Vale do Cedron, que está na atual Jerusalém. E Apocalipse 19 e 20, eu falei com vocês, o Armagedon, a derrota da besta, que depois se estende com a soltura do diabo, a luta de Gog e Magog e o juízo final, que se dará onde? Em Jerusalém. Então, onde hoje é a cidade de Jerusalém, será o local onde vai descer a nova Jerusalém, vinda do céu, disse João. João capítulo 21.
e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então essa Nova Jerusalém desce do céu, e essas outras profecias, que você pode ler depois com calma, diz que ela vai descer onde? No Vale do Cedron. Onde atualmente está a cidade de Jerusalém. Existe inclusive uma corrente judaica, eu não vou entrar em detalhes agora, que acredita que Jerusalém é o lugar onde estava o antigo Jardim do Éden. Alguém fala, mas não seria lá no Iraque, onde está o rio Tigre e Eufrates? Um dia eu posso contar isso para vocês. Mas ali vai descer a Nova Jerusalém, que é o Éden restaurado. E ali vai ter o conflito de Gog e Magog. Agora fica fácil entender o que Ezequiel quis dizer. Quando você lê Ezequiel capítulo 36, fala da restauração espiritual e física de Israel, uma renovação. Ezequiel 37 é a visão do Vale de Ossos Secos, que alguns teólogos interpretam como sendo a reconstrução do Estado de Israel em 1948. Alguns pensam que é o atual Estado de Israel. Outros discordam disso. Eu não vou entrar no mérito da questão. E Ezequiel 38 e 39 é a última tentativa do mal, Gog e Magog, após o milênio, de destruir o povo de Deus. E quem que é o povo de Deus dessa vez? Só os judeus? Só os israelenses? Não. Pessoas de todos os povos, nações e línguas que estavam ali, como a Bíblia fala, reunidos no mar de vidro. E aí, Ezequiel 40 e 48, a visão do templo escatológico, a nova ordem, o reino restaurado, que no Apocalipse capítulo 21 e 22 é a Nova Jerusalém, que é descrita como o tabernáculo de Deus entre os homens. Entenderam? Essa é a explicação que eu poderia dar para vocês do papel do Irã na Bíblia, da história do Irã na Bíblia, dos persas e a sua relação, muitas vezes amistosa, outras vezes nem tanto, com o povo judeu. É uma pena que hoje é um conflito entre os dois países, as duas potências. Eu estou orando pelos que estão sofrendo de um lado e de outro, e pedindo que Deus faça a justiça, que venha do céu a justiça de Deus. E Jesus falou que nós veríamos guerras e rumores de guerras, mas que nós não deveríamos nos assustar, porque era necessário assim acontecer, mas tudo isso era apenas o princípio das dores. E ele ainda falou no Evangelho de Lucas, quando vocês virem acontecendo essas coisas, ergam a cabeça de vocês e fiquem alegres, porque a redenção de vocês se aproxima. Eu não estou alegre pelo conflito, não estou alegre pelas vidas perdidas, não estou alegre pelo que está acontecendo. Daqui a um mês está marcado para eu ir com a minha equipe escavar lá, em Israel. E nós estamos estudando a cada dia. Por enquanto, a Universidade Hebraica não cancelou as escavações, mas eu estou esperando dia após dia para confirmar a nossa ida. Então, estou muito apreensivo. Eu estava conversando com amigos nesse final de semana que falou, Rodrigo, eu tenho que desligar agora porque a sirene soou, vou lá para o bunker. Estou lembrando daqueles que eu conheci lá no Irã, quando eu fui para lá. Vamos orar pela paz no Oriente Médio, vamos orar por eles e não só orar, vamos instaurar a paz onde nós estamos. Eu não tenho assinatura para resolver o conflito. Eu não tenho nem condição de mediar o conflito, porque eu não sou presidente de nenhuma superpotência, não sou nem político. Mas eu posso orar, e aqui, onde eu tenho uma jurisdição, eu posso estabelecer a paz que excede a todo conhecimento. Como? No modo como eu trato meu vizinho, como eu trato o porteiro do meu condomínio, no modo como eu trato a minha esposa. O modo como eu trato as pessoas aqui é um bom sintoma de como eu trataria as populações se eu tivesse com o poder bélico na mão.